Estamos de volta, senhores, falando de um dos principais conteúdos aí dentro da logística, que são, na verdade, os modais de transportes. Modais de transporte esses que podem realizar o transporte das diversas cargas que são comercializadas no mercado. Então vamos continuar falando especificamente de cada um, lembrando que nós estávamos aqui no nosso modal, começamos com o rodoviário, fomos para o ferroviário, falando das suas características, e agora iniciamos o modal aquaviário. Pessoal, o modal aquaviário, de cara, para quem já viu esses navios cargueiros que são geralmente atracados aí nos grandes portos, e aí vale a pena, quem ainda não conhece, for passar perto dos portos, mais perto nosso aqui, o Porto de Vitória, vale a pena conhecer esses navios e observar o tanto de carga que você tem sendo transportada aqui, pessoal. Você observa aqui, esses containers muito grandes aqui. Você tem diversos containers e que cada container desse cabe muito, a nível de carga. Você tem aí navios que carregam vários automóveis aí, no transporte internacional. Então você tem aí containers com cargas de elevado volume, como você pode ter aí vários carros chegando por navio, ou seja, o transporte aí de diversas mercadorias que são utilizadas. O Brasil é privilegiado geograficamente por isso. Por quê, professor? Óbvio, se você tem aí uma frota muito grande, você tem uma, digamos assim, malha viária, porque rios, lagos, mares, o Brasil é banhado aí, você tem a costa do Oceano Atlântico toda, banhando o país. Então você tem vários meios de fazer esse tráfego aí, principalmente o comércio internacional, que é muito aquecido no setor aquaviário. As relações do Brasil para realizar essa movimentação de mercadorias internacionalmente é feito principalmente pelo modal aquaviário ou hidroviário. Beleza? Então você tem rios, lagos aí, então a costa marítima é muito extensa do país. E aí você consegue realizar esse tráfego de mercadorias em grandes distâncias. O transporte marítimo é um tipo de transporte aquaviário. Aí, veículos que eu coloquei para vocês que são muito grandes, tem volume muito grande. Você tem os barris de petróleo sendo trafegados também por esse modal de transporte, alimentos, minérios, combustíveis, cereais, entre outros. E como eu falei para vocês, o principal transporte realizado nas comercializações internacionais. O aquaviário, pessoal, por que, professor, o senhor falou de transporte marítimo? Marítimo é um tipo de transporte do aquaviário. Nós temos dois tipos de transporte no modal aquaviário. Você tem o transporte marítimo e o transporte fluvial. Olhando as características específicas de cada um, o transporte marítimo geralmente por grandes embarcações que você tem aí, e o transporte fluvial com pequenas embarcações. Transporte marítimo geralmente por meio de mar ou eu vou falar rios, mas rios mais caudalosos, ou seja, onde você tem uma extensão maior, porque rios menores e lagos são utilizados no transporte fluvial de pequenas embarcações. Aqui você tem um quadro comparativo, o aquaviário, ele vindo logo abaixo, em termos de participação do que o rodoviário, do que o ferroviário, do que o rodoviário e o ferroviário. Então você tem em terceiro lugar o modal aquaviário sendo utilizado. Quais são as principais características? Só para a gente voltar aqui um pouquinho,
você tem uma grande dificuldade, às vezes, de realizar o transporte marítimo e fluvial. O marítimo nem tanto, porque você faz em comércio internacional, porém o transporte fluvial é um pouco mais difícil. Por quê, professor? O transporte fluvial nos nossos rios, nós temos vários problemas. Um navio de maior calado, ele não consegue fazer a sua locomoção, porque temos problemas ambientais que interferem. As secas que nós temos, elas fazem com que os rios diminuam o volume. Esses navios de maior calado, que são navios de um porte superior a pequeno porte, não diria de grande porte, mas de médio porte, eles ficam agarrados em bancos de areia que são formados devido aos problemas de seca ou falta de chuva que nós temos. Então, tem-se um certo parâmetro que não foi visto em outras malhas viárias, que é a questão do tempo, do clima. O homem ele pode às vezes ajeitar, as malhas viárias ou construir de acordo com o que foi planejado, porém essa intempérie do clima aí no transporte aquaviário é mais difícil de controlar. Então, só para a gente entender um pouco desse transporte. Vamos para as características. Um baixo custo, de transporte nas viagens internacionais. Professor, como assim baixo custo? É só você comparar com o modal aéreo, que nós vamos ver aqui, no nosso próximo. Professor, mas o transporte aquaviário, para eu transportar algo emergencial, como que eu utilizo? Não utiliza, pessoal? O transporte aquaviário, ele requer um tempo maior de locomoção, então provavelmente não é um transporte que pode ser utilizado para entregas emergenciais. Então você tem um certo limite aí de tempo para ser alcançado. Essas compras internacionais que nós fazemos, muitas vezes demora 3 meses, 5 meses para chegar da China, de outros lugares. Às vezes eles optam pelo transporte aquaviário, porque o custo-benefício é muito maior. Você vai comprar produtos de baixo valor agregado. Como que vai ficar viável para eles te mandarem lá da China, mesmo que for num lote maior, não é só para você, mas um lote grande, só que produtos com um valor muito baixo, não vale a pena mandar pelo transporte aéreo, senão você vai pagar um preço muito elevado. Então manda pelo transporte aquaviário. Transporta diversos tipos de carga, como a gente já comentou aqui, e tem grandes capacidades. Beleza? Então, fechando o modal aquaviário aí, a gente já vai para o modal aeroviário, pessoal. Modal aeroviário, para muita gente acho que conhece o modal aéreo, mas mais para o transporte de passageiros e não para o transporte de cargas, como ele é também bastante utilizado. E aí você tem esses navios, essas aeronaves, geralmente aeronaves maiores, para realizar um transporte talvez de carga que ele seja um pouco maior do que se imagina se fosse uma aeronave apenas para passageiros. E aí, algumas das características desse setor, um dos setores mais dinâmicos da economia mundial. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que essa movimentação mais rápida ela ficaria muito interessante, se fizesse pelo modal aeroviário. Porém, é lógico, há todo um custo infligido aí. Você deve fazer contas, se faz bastante contas para saber se esse modal aeroviário vale a pena de ser implementado para transporte de determinadas mercadorias. Pessoal, às vezes mercadorias de valores mais baixos você não consiga transportar, por mais que
se tem uma economia de escala muito grande, mas o custo do frete do modal aeroviário se torna muito elevado para a sua empresa aí. E um modal de transporte de alto custo, como eu já falei, porém tem a rapidez no transporte de cargas. Aqui há que analisarmos quando se precisa entregar materiais com níveis emergenciais ou aquelas mercadorias que têm um prazo já pré-determinado a se cumprir. Então a preferência é para o transporte aeroviário aí. Logicamente é um transporte que se tornou muito viável pela mudança de comportamento também nos hábitos dos consumidores. Hoje em dia, antigamente a gente comprava, até a compra pela internet ela demorava muito. Hoje em dia você compra e praticamente na mesma semana está chegando a sua mercadoria. Então, essa mudança de comportamento do consumidor, ele também digamos assim, que impactou de maneira positiva nos modais de transporte, utilizando sempre um mais rápido. E principalmente o modal aéreo ele foi influenciado pelo comércio internacional de mercadoria, que é dissipado pela internet. Hoje fica muito mais fácil você ter mercadorias importadas na sua casa sem precisar de uma loja física, devido a esse comércio internacional que foi facilitado pela internet, obviamente impacta diretamente no transporte aéreo de cargas e não de passageiros. Ok, pessoal? Então nós ficamos por aqui nessa nosso primeiro vídeo da segunda parte, falando dos modais de transportes. Até mais, senhores!